Olá, essa é a nossa primeira aula de correção do Enem. Eu sou a professora Cristina Lino e nós vamos começar com essa atividade aqui. Se você não fez ainda, dá um pause aí no seu vídeo e volta aqui para a nossa correção. Nessa questão a gente tem uma charge, de 1934, onde aparecem duas mulheres, e uma criança. Uma está educando a criança e a outra está em posição de fala, e ela pergunta: haverá ainda quem resista à poderosa influência do Partido Mulherista, E ela está criticando um dos direitos alcançados pelas mulheres na década de 30, que é o que pergunta a questão. Uma questão muito mais de história que de filosofia, Porém está no contexto da filosofia porque se relaciona com as filósofas feministas, como Simone de Beauvoir e outras que a gente vai ver ao longo da resolução das questões. E então, vamos respondendo essa pergunta: qual foi o direito alcançado na década de 30 pelas mulheres que está sendo criticado nessa charge? Letra A redivisão do trabalho doméstico? Infelizmente não. Até hoje, as mulheres são responsáveis pela maior parte do trabalho doméstico de uma maneira muito injusta, que é o que a gente chama de dupla jornada de trabalho. Letra B, liberdade de orientação sexual? Não era isso que estava muito em pauta nos anos 30 e nem muito menos, foi uma conquista das mulheres. Letra C, garantia de equiparação salarial? Até hoje, nós mulheres queremos essa garantia, queremos nossos salários equiparados e não conquistamos ainda. Letra D, aprovação do direito ao divórcio? Também não. Então, a correta é a letra E, que fala sobre a obtenção do direito do voto, que em 1932 o Getúlio Vargas instituiu, o sufrágio universal, abrangendo também as mulheres, e elas puderam votar. Essa é uma das questões também mais relacionada à história, e é uma questão muito simples, fala de democracia, de pluripartidarismo, mostram vários partidos e escreve no final, finados. A imagem foi publicada no jornal Correio da Manhã, no dia de finados de 1965, grave esse ano, 1965. Sua relação com os direitos políticos existentes no período revela: letra A extinção dos partidos nanicos? Não, o problema aí não foram os partidos nanicos. O problema foi que em 1965 aconteceu o AI-2, que acabou com o pluripartidarismo e instituiu o bipartidarismo, colocando apenas 2 partidos oficiais e colocando todos os outros partidos na clandestinidade. Ou você era do Arena, que era o partido de direita, ou você era do MDB, que é o partido de esquerda. E todos esses partidos que vocês veem aí na tela, eles foram extintos, ou colocados na clandestinidade, uma vez que é muito difícil você simplesmente extinguir um grupo de pessoas que pensa de uma determinada forma. Então, a letra A, extinção do partido nanico? Não. Letra B, retomada dos partidos estaduais? Também não, Isso teria democratizado ainda mais, e no contexto, do golpe militar, estavam justamente centralizando o poder. Letra C, adoção do bipartidarismo regulado? Exatamente, a resposta correta é a letra C. Mas como no Enem tem a certa e a mais certa ainda, vamos ver as demais letras também. Letra D, superação do fisiologismo tradicional? Não. Letra E, valorização da representação parlamentar? Também não, pelo contrário, foi uma desvalorização, da representação parlamentar. Então, a correta é a letra C, a adoção do bipartidarismo regulado. Lembrando que os 2 partidos existentes, que o governo permitiu que existissem, era o Arena e o MDB. Essa é a questão 3 do Enem de 2013. Para que não haja abuso, é preciso organizar as coisas de maneira que o poder seja contido pelo poder. Tudo estaria perdido se o mesmo homem, ou o mesmo corpo de principais, ou dos nobres, ou do povo, exercesse esses 3 poderes: o de fazer leis, o de executar as resoluções públicas e o de julgar os crimes ou as divergências dos indivíduos. Assim, criam-se os poderes legislativo, executivo e judiciário, atuando de forma independente para a efetivação da liberdade, sendo que esta não existe se uma mesma pessoa ou grupo exercer os referidos poderes concomitantemente. Montesquieu, B, de Barão, do Espírito das Leis, São Paulo, abril,
Cultural de 1979. Essa questão vai falar sobre a divisão dos poderes, né? E o apontamento pergunta: a divisão e a independência entre os poderes são condições necessárias para que possa haver liberdade em um Estado? Isso pode ocorrer apenas sobre um modelo político em que age. Para você entender Montesquieu, você tem que perceber, né, que apesar dele ser um barão, né, esse não é o nome dele, né, o nome dele é Secundati, mas só que ele usa Barão de Montesquieu, ele está versando numa época onde as monarquias estão em declínio. E ele vem falar de divisão de poderes justamente para diminuir o poder central do rei. A gente já tinha passado por Maquiavel, né? Já tinha apontado uma série de problemas na centralização do poder, né? E já estamos num conceito assim de ir crescendo as ideias republicanas, entre outras. Então, ele é o cara que vai popularizar a ideia dos três poderes. Legislativo, que cria as leis, executivo, que executa, né, as leis, né, no Estado, e o judiciário, que julga para ver se estão fazendo tudo certo, se o legislativo está criando leis justas e se o executivo está aplicando essas leis de maneira correta e de maneira viável. E para Montesquieu, a liberdade só existe se esses três poderes forem independentes, né? Se nenhum poder tiver rabo preso com o outro, porque aí cada um vai agir visando um interesse, um de criar leis justas, o outro de executar essas leis para que as pessoas, né, se apropriem e tenham o resultado delas no seu dia a dia, e o judiciário que vai verificando se isso está sendo feito de uma maneira correta, de uma maneira que tenha probidade. Então, Montesquieu é muito versátil, né, tanto na filosofia, quanto na sociologia, quanto na história, e ele é um filósofo que sempre está presente no Enem, né? É muito raro uma prova de Enem que não tenha nada acerca do espírito das leis, né? E também nos concursos ele está sempre aí. Sobre essa questão especificamente, ele vai perguntar que só pode haver liberdade um Estado onde haja o quê? Exercício da tutela sobre as atividades jurídicas e políticas, e aí entra a questão do que é tutela. A gente lê uma questão 10 e pergunta: o que é tutela? Tutela é quando alguém responde por outra pessoa. Por exemplo, quando eu adoto uma criança, eu tenho a tutela dela. Eu respondo por ela. Ela é menor de idade e ela só faz aquilo que eu permito. Se ela fizer uma coisa errada, eu que pago a multa, eu que vou preso, em última análise, porque eu estou, né, tutelando aquela pessoa. Então, a letra A não está correta, né? Não pode haver uma tutela sobre as atividades jurídicas e políticas. Não pode haver um mandando no outro ou um responsável pelo outro. Consagração do poder político pela autoridade religiosa, muito menos a letra B, né? Claro que a religião não pode estar, como é que se diz, chancelando os poderes para que haja liberdade. Pelo contrário, ao longo da história, todas as vezes que a religião esteve, né, tutelando ou validando os regimes, houve sempre mais ditadura do que liberdade, né, nesse contexto. Letra C. Concentração do poder nas mãos das elites técnico-científicas. Não é isso. Ele não defende uma aristocracia dos sábios, nem uma aristocracia dos entendidos. Não é isso que Montesquieu vai defender. Embora ele fosse um sábio e um entendido e que certamente fazia parte de uma elite intelectual de sua época. D. Estabelecimento de limites aos autores públicos e às instituições de governo. Isso, vamos guardar essa daí. Essa D aqui é uma das questões que eu colocaria como certa. E letra E, reunião das funções de legislar, julgar e executar nas mãos de um governante eleito? Não. Ele diz que justamente no texto mesmo ele já fala isso, que é a divisão em mãos diferentes, com pensamentos diferentes, com autonomia, que vai trazer a liberdade. Então, o que vai trazer a liberdade para o Estado é a letra D, estabelecimento de limites aos autores públicos e às instituições do governo. Isso é muito bom, porque prevê uma certa liberdade. Mas isso gera também toda a burocracia que a gente vê nas instituições hoje, né? Porque esse negócio de cada um ter um papel que só vai até um determinado ponto, faz com que a gente tenha que, às vezes, passar por todos esses poderes para resolver uma coisa que poderia ser mais simples, né? Então, nem tudo tem só o seu lado
positivo, como é o caso da filosofia de divisão dos poderes de Montesquieu. Agora nós vamos comentar um pouco sobre a questão 4, que é uma questão sobre Maquiavel. Se você não tiver feito ainda, dá um pause aqui no vídeo, lê direitinho a questão, relembra, né, se você fez há algum tempo, para que você possa ver a correção aqui e entender direitinho a alternativa correta. Essa questão é muito interessante, né, porque ela vai nos ajudar a falar sobre Maquiavel, né? Maquiavel é um escritor muito lido, mas pouco compreendido, porque no geral as pessoas só leem O Príncipe e saem com a ideia de que ele é um cara imoral, né, que diz que o fim justifica os meios, o que não é verdade. Ele era um diplomata florentino, né, justamente numa transição de poder da monarquia para a república, e ele foi contratado, de certa forma, pelos Médicis, né, que estavam tentando retomar o poder, tentando unificar a Itália, transformá-la numa monarquia novamente, né, o que de fato depois de um tempo ocorre, para que ele pudesse estudar, né, e ajudá-los a se tornarem, como é que se diz, poderosos novamente. Então, na obra O Príncipe, que é a obra em questão nessa questão, ele realmente está falando da monarquia. E ele faz algo muito importante para a história da filosofia, porque ele para de falar do que é ideal e começa a falar do que é real, né? Para Maquiavel, não adianta eu ficar falando a política age no interesse do bem comum, o bom governo é aquele que age no interesse da sociedade, porque na verdade isso não ocorre. Então tudo isso que os gregos falaram, que vinha se falando na Idade Média até aqui, é apenas, digamos assim, uma verborragia ideológica que não ocorria. Então Maquiavel para de falar da política como ela deveria ser, o que outros filósofos fizeram, e começa a falar da política como ela é. E ele vai dizer, não, a política não visa o bem comum, a política visa a manutenção do poder. Ou seja, quem está no poder vai fazer de tudo para se manter no poder, ainda que sejam atitudes imorais, ainda que sejam atitudes questionáveis, porque ele quer manter o poder estabelecido. Uma vez no poder, quer se manter no poder. Quando a gente lê isso, a gente imagina que Maquiavel é maquiavélico, né? Criou-se até um termo. Quando a pessoa faz de tudo para conseguir algo que quer, passa por cima de todos, é chamado de maquiavélico. Só que isso é injusto com o próprio Maquiavel. Por que isso é injusto com Maquiavel? Porque ele não escreveu só O Príncipe, né? Ele escreveu um livro falando sobre a última década de Tito Livio, no qual ele fala da República, e ele explica os pontos positivos da República, e ele versa sobre isso. Só que no O Príncipe, ele estava fazendo justamente um livro para instruir um príncipe que pudesse reunificar a Itália e pudesse torná-la uma monarquia bem-sucedida. Então, não podemos restringi-lo a uma filosofia só. Outra coisa que a gente tem que desfazer é esse mito de que a frase os fins justificam os meios é de Maquiavel. Sim, você lendo o livro O Príncipe, você chega a essa conclusão. Tem parágrafos e capítulos que fazem você entender que os fins justificam os meios. Mas essa frase, com essas palavras, Maquiavel não disse. Então, se você for citar ela em algum texto seu, em alguma redação, você tem que falar conforme a conclusão chegada por Maquiavel no Príncipe. Não colocar entre aspas e dizer que ele disse dessa maneira essa frase, né? Essa questão também eu acho ela muito interessante porque ela traz o termo fortuna. Para Maquiavel, o príncipe, o cara que governa, o cara que consegue manter o poder, né? É aquele cara que tem duas características básicas, a virtude e a fortuna. São duas palavras italianas, né, latinas, e a virtude significa virtude. Não no sentido de virtude cristã, de ser bonzinho, ou de ser humilde, ou de amar o próximo, mas no sentido nietzschiano mesmo, no sentido, né, mais antigo, de ser viril, de ser forte, de saber fazer e de ter, digamos assim, culhões para fazer o que precisa ser feito. Então, o príncipe, o cara que governa uma nação e que vai ter êxito, é um cara que tenha virtude. Isso é força de caráter, força de vontade para agir quando precisar agir. Mesmo que seja uma ação violenta, mesmo que seja uma ação questionável, né? Então ele tem que ter essa força de vontade. Mas não basta ter só virtude, ele precisa ter fortuna. E na questão do Enem que a gente está estudando, ela fala de fortuna como uma, digamos assim,
riqueza, né? Que a gente muitas vezes usa, eu sou um homem de fortuna, eu quero ser uma mulher de fortuna, uma pessoa de riqueza. Só que não é isso. Ele está falando de fortuna lá no sentido da deusa grega, como sorte, né? Então, tem até a frase, né? A fortuna é a imperatriz do mundo, a sorte é a imperatriz do mundo. Então, ele está falando de fortuna como sorte, como oportunidade. Não basta o cara ser virtuoso, ter força de caráter para agir, se ele não tiver uma oportunidade boa para ele vir se tornar um bom governante, para ele vir expandir suas terras, para ele vir ser um bom rei, ser um bom príncipe. Ele precisa das duas coisas: ter uma força de caráter para agir e ter a fortuna, a sorte, o momento propício para ter uma boa ação naquele momento. Essa questão está visando principalmente o príncipe e a resposta correta é a nossa letra C, né? Por que a letra C? Porque na letra C que ele vai falar as características dos seres humanos para Maquiavel no príncipe, que são pessoas inconstantes, imprevisíveis e que só agem com interesses próprios, né? Em última análise, é assim que ele vê a sociedade nesse livro O Príncipe, principalmente onde ele está examinando a monarquia.